Olá, professora. Olá, tio Cláudio. Bem, Oi, Marcelo. Oi, Lolo. Hoje de manhã eu fiz algumas contas e agora eu tô resolvendo. Terminei, pronto. Mamãe! Meninas, Tá ó, esperando os outros? já peguem aí a apostila. Aqui. Tá bom. Apostila de história. Isso, de história. História, que página, Pro? Nossa, eu não vou pedir para abrir, eu vou explicar depois por que não vai abrir na apostila de história. A gente vai abrir na de geografia hoje. Porque a revisão de história a gente já terminou. Então, daí eu vou fazer uma revisão oral com vocês de geografia, tá bom? Cadê geografia? Cadê geografia? Achei. Página. Página. Vai acho na que primeira 23. página de geografia. Primeira página. Primeira página? É, primeira página. Cadê? Atividades econômicas e paisagens urbanas e rurais. É a primeira página de geografia. Isso, aí mesmo, Enzo. Aqui. Isso mesmo. É da apostila? É, na verdade, deixa eu explicar. Pelo nosso horário, agora seria aula de história. Porém, nós já terminamos o Agora conteúdo a de gente vai história. ter geografia. Então, eu vou dar uma revisão de geografia para antes da prova, tá bom? Sim. Davi, você me ouve? A gente vai ter prova de geografia aí. Davi? Oi, Pro. Oi. Davi, você consegue apresentar o seu trabalho? Qual? De História e Geografia. Oi, Pro. 00. Eu acho que eu não fiz, Pro. 52. Da Cidade Ideal, você não fez? É que eu tô sem o roteiro de trabalho. Davi, eu preciso dos seus trabalhos até amanhã, sem falta. Tá. Pro, agora o Davi vai apresentar os trabalhos? Agora, a Maria Luísa vai apresentar o trabalho dela pra gente. Ok, obrigada. Ok. Tá bom? Pro, Oi. Deixa eu montar. perdi alguma coisa assim de trabalho? Não, a Maria Luísa que vai apresentar o trabalho dela pra gente. Vamos lá, Malu, tá pronta? Sim. Sim? Pode apresentar então pra gente, Malu. Ah, Má, vamos esperar só dar o horário direitinho, que agora é 3h05. Hora que der 3h07, a gente já começa, tá bom? Três e seis, vai, 3 e 6. 3 e 6. Ainda são 3 e 5. Bom dia, gente. Boa tarde, quer dizer. Bom dia. Boa tarde. Professora, é o da minha cidade? É, Davi. Oi, O quê? Davi, você me ouve? Sim. É o trabalho da cidade. Ô, Fran. Oi, Duda.
No final da aula você tinha combinado que eu ia falar com você, né? Isso, assim que a gente encerrar a aula, você fica. Tá bom. Você e o Felipe. Tá. Tá bom? Isso, Davi, é esse, olha lá. Você fez o trabalho. A Maria Luísa vai apresentar e depois você apresenta, tudo bem? Tá. Pessoal, olha só, para quem chegou agora, depois das apresentações dos trabalhos, hoje só quem vão apresentar é o Davi e a Maria Luísa. Depois da apresentação dos trabalhos, eu vou dar uma revisão de geografia, tá bom? Porque de matemática e português, a gente vem fazendo atividades dia a dia. História, eu dei uma revisão na última aula. Ciências, a gente também começou. Eu termino amanhã. Então, hoje eu vou dar uma revisão de geografia, tá bom? É 3 e 7, pronto. Tá bom. Agora sim. Vamos lá. Malu, vamos começar, meu amor? Sim. Eu virar aqui. Conseguem ver? Eu vou aproximar um pouco mais. Esse daqui Dá pra ver. eu fiz aqui a minha cidade ideal, geografia e história. E aqui a minha cidade se chama Embu da Moda. Eu decidi esse nome porque eu gosto muito de uma cidade chamada Embu das Artes. E aí peguei o Embu e botei da moda. E aqui na minha cidade tem que ter escolas, comércios e residências e etc. Na área rural, a gente planta algodão. Na área rural, produzimos algodão para fazer as roupas. E na área urbana, nós temos as fábricas de roupa. E a minha prefeita é uma modelo, que falam que é famosa, mas não conhece. Minha irmã conhece. E a Gisele. Aí eu peguei uma foto dela desfilando. Eu decidi fazer assim. Adorei. O seu trabalho foi bom, tá, O Malu? som tá mutado, tia. Opa, você tá no mudo. Perdão, gente. Voltando. Então, a cidade da Malu é Embu da Moda. A prefeita, nada mais, nada menos do que a Gisele Bündchen, né? Uma famosa modelo. As meninas aí, acredito que a maioria conheça, né? E tem a questão da área rural do algodão. E na área urbana é a confecção das roupas. Muito criativo isso, adorei. Malu, eu adorei a sua cidade. Moraria em Embu da Moda tranquilamente, viu? Palmas para Malu pelo trabalho dela, gente. Filha, você bateu palma? Muito bem. Agora, Que até sua filha bateu palma, foi tão bom. Isso, ela também gostou da Embu da Moda. Vamos lá. Davi, mostra o seu desenho pra gente, por favor. E fala pra gente sobre o desenho que você fez. Então, eu resolvi fazer a firma do meu pai, o vereador e o prefeito. Aí, o nome da minha cidade é Cidade do Davizinho. Aí Cidade eu coloquei Davizinho. Davizinho, ok. Aí eu coloquei o caminhão do meu pai, o container que ele fica. Aí também eu coloquei um banco também. Aí depois eu coloquei na área rural, eu coloquei uma fazenda que
tinha muitos pássaros. Aí tinha uma chama, o lugar que os animais ficam na fazenda. E você colocou o nome para o prefeito e para os vereadores? Davi? Oi, Davi, voltou. Tinha caído um pouquinho. Você colocou o nome dos prefeitos do prefeito e vereadores? Não, porque eu não tinha pensado nisso. Ah, tá bom então, Davi. Mas aí eu coloquei o prefeito apontando lá para o caminhão do meu pai. Aí o prefeito falou: olha, o caminhão do Frank. Muito bem, Davi. E pronto. Parabéns. Palmas para a apresentação do Davi. Muito bem, pessoal. Agora, eu quero que vocês abram a apostila de geografia. Aqui, ó, na primeira página de geografia. Atividades econômicas, áreas urbanas e rurais. Professora, a gente já terminou a geografia? A apostila de geografia, sim, Miguel. É que eu lembro. O caderno de atividades eu não terminei e eu sei que eu não terminei. Pode ficar tranquilo, que nós temos um período aí para eu encerrar tudo do caderno de atividades e de apostila. Vamos lá. Pessoal, então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades econômicas e paisagens urbanas e rurais. Nós vimos lá em História sobre as paisagens urbanas e rurais dentro de um município. Então, daí eu sempre dou o exemplo da nossa cidade, quanto à paisagem urbana e rural aqui da cidade de Jundiaí. Na paisagem rural, como é, e na paisagem urbana também. E vocês também apresentaram vários trabalhos e vocês também falaram sobre isso, sobre a paisagem urbana e a paisagem rural. Mas lembrando que uma coisa depende da outra. O que é cultivado na área rural é preparado ali na área rural e é feito, né, confeccionado na área urbana. Então, a matéria-prima é feita lá na área rural. Vamos pensar assim. E depois, essa matéria-prima, ela se transforma em alguma coisa. Tudo bem até aí? Sim? Sim. Oi. A gente já fez essa parte. Bela, eu acabei de falar. Eu estou dando uma revisão para a prova. Ah, tá. Muito bem. Pronto, estamos na mesma página ainda? Página 4 agora. Todo mundo aqui, ó. Página 4. Aí na página 4, a apostila trouxe para a gente 2 obras de Tarsila do Amaral. Uma obra representando a cidade e uma obra representando a área rural. Então, vocês tinham que, né, quando nós fizemos essas páginas, vocês tinham que analisar as paisagens, ver no que elas eram semelhantes e no que elas eram diferentes. Então, uma paisagem rural e uma paisagem urbana. A paisagem urbana, ela pode ter alguns elementos da paisagem rural, por exemplo. Então, pode ter árvores que vêm, né, de uma paisagem rural que a gente encontra mais. Pode ter, em alguns momentos, algumas coisas da paisagem rural. E a paisagem rural também pode ter alguns elementos da paisagem urbana. Como assim? Casa. Casa não é construída pela natureza.
as casas são construídas pelos homens, né? Tem toda uma arquitetura. Então, a casa não faz parte da natureza. Ela é da paisagem rural, da paisagem urbana, mas ela tem na paisagem rural porque as pessoas que moram na área rural de uma cidade precisam de um local para morar, para se abrigarem. Então, é devido a isso. Fala, Davi. Fala, Duda. Lá na área rural, tem Professor, Só um minutinho, Davi. alguns trabalhos parecidos da área urbana? Só um minutinho, Davi. Se tem alguns trabalhos parecidos na área rural, olha só, por exemplo, vamos pensar assim, ó. A gente não falou da questão... tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu pedi para você aguardar um instante que eu tô explicando, você já fala. Olha só, pessoal. A questão da pergunta da Duda. Se existem alguns trabalhos que existem na área urbana e existem na área rural. Sim, existem. A gente não falou da atividade econômica da agricultura familiar? Sim, falamos da agricultura familiar, que existe na área rural. Até aí, tudo certo, ok? Porém, na área urbana, não vai ter agricultura familiar. Mas pode ser que tenha, por exemplo, um supermercado, onde quem trabalha nesse supermercado é a família. Oi, Davi. Desculpa, eu perdi alguma coisa porque minha internet caiu 2 vezes agora. Não, eu estou explicando, estou dando a revisão de geografia. Eu estou na página 4. A minha dúvida era mesmo, tipo assim, os trabalhos iguais, assim. Ah, entendi. Duda, pode acontecer, por exemplo, porque o agricultor... Vamos pensar lá no agricultor rural. O agricultor que vende uva. Vamos pensar nele. Ele está lá na parte rural e ele está vendendo a uva dele. Porém, ele pode vir à cidade para fazer a venda dessa uva. Daí ele se torna um produtor rural que vende produtos na área urbana, entendeu? Que é o que acontece. Geralmente, nas festas populares de alguns bairros, por exemplo, tem uma festa na igreja do Caxambu, na paróquia São João Bosco, que é conhecida como a festa da uva. Também tem a festa do padroeiro, enfim, do santo da igreja. Então, nesse local, o que eles fazem? Eles vendem, né, as comidas, frango, batata, polenta, macarrão, entre outras comidas, e tem uma parte da festa que é destinada para os produtores rurais do Caxambu, do bairro do Caxambu e redondezas, Toca, Roseira, esses locais. Então, esses produtores, quando tem essa festa, eles expõem os produtos que eles cultivam no sítio. Por exemplo, se ele cultiva uva, ele vai lá na festa, ele monta uma barraquinha e ele vende a uva. Se ele é produtor de vinho, se ele fabrica vinho artesanal, ele também tem o espaço do vinho artesanal. Tem a parte também da questão que eles chamam de clube de mães, que é onde várias senhoras, elas produzem roupinha de bebê, salgadinho, tudo feito de maneira artesanal, e essa renda ali desses produtos do Clube de Mães é revertida para as pessoas que estão passando por necessidades. Então, tem todo um projeto ali dentro dessa igreja que cuida disso. E os produtores rurais. Então, nesse momento, os produtores rurais, eles saem ali da área rural, onde eles produzem aquele alimento e eles vendem, por exemplo, nessa festa. Tudo bem? Sim? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Não.
Não. Muito bem, vamos lá. Continuando então. Olha só. Depois, agora, eu quero que vocês vão lá na página 6, atividades econômicas. Pro, que página a gente tá? Toca aí a internet de novo. Página 6, apostila de geografia. 6? É. Vamos lá, pessoal. As atividades econômicas. Então, aí fala, né? Você estudou a área rural e a área urbana dos municípios. Nós vimos a área rural e a área urbana do município. Estamos cansados de saber, né? Vocês trouxeram informações, a gente aprendeu sobre também. Então, ele fala, ó, as atividades econômicas geram emprego e movimentam a economia do município. Então, o que eu já falei para vocês, o município, lembra que a gente viu lá na parte de história a questão do dinheiro, que o prefeito precisa administrar o dinheiro? Sim. E que esse dinheiro é administrado para o bem da população. E para a fiscalização desse dinheiro, ele precisa de ajuda de quem? Do povo e dos vereadores. Ok, até aí nós vimos tudo isso. Agora, quanto à economia do município? Jundiaí, por exemplo, ele precisa de uma capital, ele precisa que o dinheiro ele gire em torno da cidade. Então, por exemplo, quando uma fábrica chega aqui em Jundiaí, essa fábrica, para a pessoa, o dono dessa fábrica, ele precisa pagar impostos. Lembra que eu falei para você do IPTU? Que eu falei para vocês que é uma taxa que as pessoas que possuem casas, casas, apartamentos, tá, gente? Moradia, e as empresas pagam uma taxa. Para o quê? Para manter essa economia girando. Não só isso, tá? Tem outras coisas que as empresas precisam pagar para a prefeitura, para o município, para essa empresa continuar existindo na cidade. Então, eles pagam taxas, né? Tudo relativo, por exemplo, a Coca-Cola, a empresa aqui não está bem próximo da Serra do Japi? Então, eles precisam tomar cuidado quanto à poluição do ar, porque a gente está bem próximo aqui da Serra do Japi. Então, devido a isso, também tem todo um cuidado que eles precisam tomar com relação à preservação do meio ambiente. Toda e qualquer empresa tem que tomar cuidado com isso, principalmente as empresas localizadas próximos a áreas rurais. Samuel, eu estou mutando o seu som porque está fazendo barulho. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida em atividades econômicas? Estamos na página 7? Não. Nós estamos na página 6 de Geografia, Guilherme. Da revisão. Tá. Geografia? Vamos lá, página 7. Guilherme, habilita a sua câmera. Guilherme? Isso. Deixa assim. Olha só. Aí na página 7, a gente vai falar das atividades econômicas no campo. Além de todos esses exemplos que eu dei para vocês, aí a apostila ela traz o exemplo do cacau, né? Que o cacau é para a matéria-prima do chocolate, é o cacau. Então, o cacau acrescentado a outros ingredientes, ele se transforma no chocolate que a gente come, né? Tem hoje em dia uma variedade de tipos de chocolate. Tem o chocolate que é 100% cacau, que não tem adição de açúcar. Tem o chocolate ao leite, tem o chocolate branco, tem vários tipos de chocolate. Então, o cacau é a matéria-prima
para fazer o chocolate. Então, a matéria-prima vem de um local, o cacau vem de um lugar, ele chega até a cidade, até as fábricas, que vão utilizar dessa matéria-prima para a produção, no caso aí, do chocolate, do achocolatado, das coisas que utilizam o chocolate. Tudo bem até aí? Nós não estamos em aula de história? Guilherme, eu expliquei, depois eu explico de novo por que eu estou dando revisão de geografia. Não. Ah, tá. Vamos lá, pessoal, continuando. Daí fala da agricultura, que diversos produtos vêm do campo e vêm para a cidade. Então, a questão da matéria-prima. Lembra lá da VA de geografia que tinha a matéria-prima e os produtos produzidos por aquele determinado alimento ou aquela determinada matéria-prima? Tinha lá do alumínio, e depois o que é produzido com alumínio e assim por diante. Então, a matéria-prima dos alimentos vem da área rural de uma cidade. Até aí, tudo bem? Sim. Sim, vamos lá. Página 8 agora, pessoal. Aí na página 8, nós vemos a questão da agricultura familiar. Lembra que a gente conversou sobre isso também? Aí tem um exemplo de uma plantação, né, de hortaliças. Eu acredito que sejam, a produção apenas é um produto agrícola chamado de monocultura. Agricultura familiar e biúna. Então, essa agricultura aqui, o que acontece? Os produtores dessa agricultura são da família. E daí eles produzem esse alimento e eles fazem uma exportação. O que é isso? Eles mandam para a cidade e dependendo do alimento, da agricultura que está sendo produzida, vai até para outros países, tá? Isso depende da produção. Muito bem, pessoal. Virem a página agora. Eu quero que vocês... Vamos lá na página 12. Aí na página 12, nós vimos a questão da pecuária, depois em seguida nós vimos outras questões. E tem algumas diferenças aí. Então, no Brasil, as principais criações de gado são... Daí tem aqui a foto, né? A imagem, a foto não, o desenho do animal e o que é mais produzido no Brasil. Então, em primeiro lugar é o gado e em último lugar, né, o que é isso aqui? Em sexto lugar. Gado. Não, gado está em primeiro lugar. Cavalo. Boi. Boi. Vocês acham que é boi? É um touro. Ah, é um touro. Touro é a mesma coisa do que boi? Não. Não. O que muda no touro é a questão do chifre. Ah, que é maior. Isso, é maior e ele é mais aqui do ladinho. Do boi é mais aqui em cima, né? E ele tem uma orelhinha também. Então, aí tem a questão dos animais e fala um pouco sobre a pecuária. O que é uma atividade pecuária? É uma atividade que cuida dos animais. Que cuida, alimenta. Que tem a ver com os animais, né? Isso, que é a pecuária, ela cuida da criação dos animais. E esses animais, né, eles são utilizados para quê? Para o ser humano
quem come, né, sobreviver. Então, por exemplo, a carne vermelha, né, vem de onde? Vem do boi, né? E daí nós temos também o frango, temos o porco, que vem a carne de porco e assim por diante. Eu tô falando da questão alimentícia, tô dando alguns exemplos, tá? Então, ele fala aí, ó, que algumas atividades econômicas se dedicam na criação e reprodução de animais. Maria Sofia, cadê a Maria Sofia? O que mais que eu posso colocar nesse meu bar? Ah, tá aí. Vamos lá. Olha. Então, a produção de animais. Depois, pessoal, ele fala assim, ó, no campo, o gado pode ser criado de maneira intensiva. O que é uma criação intensiva de gado? A criação intensiva, você lembra? Não. Me ajudem. Lembra que é quando ele cria o gado de forma não... É com tecnologia, máquinas, né? Isso, olha só, a criação Nós intensiva ainda do gado. estamos... Pronto, nós ainda estamos na página 12? Sim, Guilherme. Então tá. A criação intensiva do gado, o que significa isso? É que o gado, ele é produzido num local, num espaço fechado. Ele não é produzido no campo, né, numa fazenda. Ele é produzido num espaço fechado. Então, por isso que chama produção intensiva. Vem de espaço intenso. Por quê? Porque é um espaço menor onde esse animal ele é produzido. Tudo bem aí na produção intensiva? Sim. E ele se alimenta na produção intensiva, ele recebe o tratamento veterinário, né? Que necessita, né? O veterinário, como vocês sabem, é o médico dos animais. Então, ele recebe todo um tratamento veterinário. O veterinário precisa ir até lá, ver se está tudo bem com o animal, se ele está se alimentando corretamente, comendo o que deve comer. E ele também se alimenta da pastagem cultivada. O que é isso, a pastagem cultivada? É a pastagem pronta, tá? Ele não sai desse espaço e vai pastar no campo. Não, ele pasta ali nesse mesmo local. Por isso que é a pastagem cultivada que eles chamam. Tudo bem? Vamos lá. Sim. Daí, no finalzinho, aqui, ó, no final da página 12, fala assim, ó. O gado também pode ser criado de maneira extensiva. Isto é, os animais são criados soltos, necessitando de cuidados mais simples, alimentando-se geralmente da pastagem natural. A pastagem que ele fala, que é a pastagem cultivada, é como se fosse uma pastagem pronta, sabe? Que tira de um saquinho e coloca lá para o gado pastar. Isso é a pastagem cultivada. A pastagem que ele fala, geralmente a pastagem natural, é que o gado ele está numa fazenda, ele está num espaço aberto, próprio para ele, e ele pasta ali, naquele local, né? Quando, muitas vezes, geralmente os fazendeiros, as pessoas que cuidam do gado, eles falam, tem que soltar o gado para o gado ir pastar. Então, é esse momento que o gado ele sai, né, do local onde eles ficam e vão ali naquele espaço mais aberto para poder utilizar da pastagem natural. Então, O gato, pro. Oi. O gato, ele... Gado. Gado? Ouvi gato. Gado. Gado, Ouvi vaca ou touro. Vamos lá, pessoal. Gado é vaca. Coloquem ali na página 13 agora. Sei que a gente já estava na página. Aí na página 13 tem algumas questões, tem a foto do gado, depois ele fala a questão da criação de peixe, criação de aves e criação de abelhas. Ali
ele dá alguns exemplos de criações existentes no Brasil. Tudo bem? Sim. Sim? Vamos lá, então. Agora, vamos lá na página 16. Na página 16, a gente vai falar um pouquinho sobre o extrativismo. Gente, o que é extrativismo? Quem sabe me responder? Ergue a mão. Vocês. Ergue a mão para falar. Fala, Duda. Extrativismo é quando uma pessoa corta coisas da natureza. Isso, corta coisas da natureza. Fala, Vitor. Extrativismo é quando uma pessoa, trabalhador, vai lá e recolhe uma coisa da natureza para fazer recursos humanos. Para fazer... Não faz recursos humanos, amor. Ele utiliza de recursos da natureza para fazer algum recurso para produção de borracha. Não é recursos humanos. Recursos humanos é outra coisa, tá? Ele utiliza de recursos da natureza. Tudo bem? Sim. Então, tá bom. Vamos lá, pessoal. Enzo, quer falar? Fala, Enzo, o que é extrativismo? É que eu queria falar uma coisa do rebanho. Então, fala. É quando todas as vacas fogem. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Então, a questão do extrativismo. No campo também se desenvolve o extrativismo, que é a atividade de extrair ou coletar recursos. Quando eu extraio, eu estou tirando da natureza e levando para outro lugar. É o caso que acontece com as árvores produtoras de papel. Lembra que eu falei da celulose? Então, por isso que as árvores que as pessoas retiram, né? A empresa retira aquela árvore para a produção de papel. Para acontecer essa produção, a empresa não pode só retirar da natureza. Ao mesmo tempo que ela retira, ela tem que plantar de volta. Então, essa questão do extrair extrair, é tirar aquele alimento, né? Ou aquela matéria-prima daquele determinado local. E também, pessoal, a questão de coletar recursos. Por exemplo, a questão que eu falei para vocês da borracha. Lembra lá da seringueira? A borracha, eu não preciso tirar a árvore de lá para coletar aquele líquido para fazer a borracha, o látex, que a gente chama. Então, por isso que ele retira os recursos, mas ele não extrai. Extrair era quando eu tiro aquilo do lugar. E quando eu utilizo do recurso, aquela árvore, por exemplo, a seringueira, eu vou tirar aquele líquido para a fabricação da borracha, do pneu, entre outras coisas que eu vou conseguir construir e fazer, mas a árvore vai permanecer ali. Por quê? Porque ela vai produzindo sempre aquele recurso. Então, ela não precisa ser retirada dali. Diferente do extrativismo do papel, onde eu preciso tirar aquela árvore para poder fazer o papel, por exemplo. Entenderam? Sim? Muito bem, pessoal. Olha só. Agora, vamos lá, na página 19. Guilherme. Eu quero te ver, Guilherme.
Foi. Não, não foi nada. Fran, Eu não tô te vendo, Guilherme. Eu quero ver você. Fran, a gente vai fazer alguma atividade depois da revisão? Não, depois da revisão, não, Elô. Hoje é só Falta revisão. só 5 minutos. Porque essas Ô, atividades Fran. nós já fizemos, tá bom? Oi, Mas eu tô Duda. sem minutos, Caiu o ué. sinal. Travou. Samir, Caiu já a volto. minha conexão porque a internet caiu aqui, tá? Tá, é página 19 agora, Duda. Tá bom. Vamos lá. O turismo rural e a agroindústria. Vocês já viram uma propaganda? Geralmente essa propaganda passa na Rede Globo, que fala assim: agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Já viram? Eu adoro essa. Água é terra, água é pop. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Então, ele fala da questão da agroindústria. Deixa eu colocar para vocês aqui. Peraí. Pro, vocês Oi, ainda estão na página 13? página 19. Eita, estão meio atrasados. Umas 3 páginas. Pronto. Vamos lá. Deixa eu acho que eu achei aqui. Gente, eu vou colocar para vocês a propaganda, tá? Eu não vi ainda. Eu queria ver um vidinho. Ah, já vi. Posso colocar? Pode. Ó, Agro, a indústria riqueza do Brasil. A agricultura familiar é agro. Ela é responsável pela metade das criações de frangos e suínos do Brasil. As pequenas propriedades produzem por dia 55 milhões de litros de leite, 58% do total. Delas também sai quase todo o feijão do país, 2 milhões e 100 mil toneladas. São 4 milhões de sítios e fazendas garantindo a renda de 11 milhões de trabalhadores. Verduras, legumes, frutas, ovos, temperos, tudo isso vem da agricultura familiar. Nela, pequenos produtores são um grande negócio para as cidades do interior e para a preservação das tradições do campo. Agricultura familiar é renda, é família, é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. viu? Olha só, essa propaganda que eu mostrei para vocês, ela fala um pouquinho da agricultura familiar, que foi tudo que a gente já discutiu. Então, quando vocês utilizam, às vezes aparece essa propaganda. Então, se vocês de repente estiverem assistindo, às vezes é interessante, sabe? Outro dia falou do pão. Agora, essa que eu mostrei para vocês fala da agricultura familiar. Mas também tem da produção de pão, da produção de grãos, o Brasil também é muito rico em grãos. Então, tem várias produções. Tudo bem, pessoal? Sim. Ô, Pro, Oi, Duda. Existe várias águas? O que acontece? Na verdade, existem várias agroindústrias, tá? Por que várias, Pro? Porque cada indústria produz uma coisa. Entendi. Entendeu? Aqui eu mostrei para vocês a produção de uma agricultura familiar, onde mostrou feijão, mostrou algumas hortaliças, mostrou algumas coisas. Tem também a questão do pão, que eles falam, daí mostra primeiro o trigo, a matéria-prima que mostra o trigo, daí mostra a farinha, e daí mostra o pão, e fala que o pão está presente na vida dos brasileiros, que o pão vai bem com tudo, o pão vai bem com isso, vai bem com aquilo. E ele fala do pão. Então, em vários momentos, dependendo do período aí do mês, eles se dedicam a uma parte da questão da agricultura, seja familiar, a questão do pão, da matéria-prima do pão, que vai ser lá do trigo e assim por diante. Oi, Giovana. Isso nunca passou na minha televisão, esse comercial. Mas, se você por acaso ver, você vai lembrar. Porque você, às vezes, não lembra do comercial, mas você vai lembrar do agro é tech, agro é pop,
Agro é tudo. Não tem como esquecer. Não, eu não A vi. gente grava. Agro é tep, agro é pop, Pop, agro é agro é tudo. Que é a Quando questão faz da... o comercial, eu até fico falando. Por que eles falam água Tá na Globo. água é pop, água é tudo? Por que eles Por falam quê? que água é pop? Por que agro é pop? Por que agro é tech e agro é tudo? A agro é a questão da agricultura. O Brasil, o nosso país, ele não sobrevive sem agricultura. Nós precisamos da agricultura. Nós não falamos a questão da parte econômica? A gente falou da parte da economia, falamos da parte da pecuária. A gente precisa da agricultura. Tudo bem? Ô, professora, Só um minutinho. Na Fala, última, Bernardo. também tem que estar na Globo. já que agro é tudo, então água é cabeça de cavalo. Vamos lá, pessoal. Depois, aí na página 19, fala do turismo rural. Por exemplo, aqui na cidade de Jundiaí, não tem a parte de visitação ali da Serra do Japi? Né? Que faz parte de um turismo rural. Também tem algumas visitações ou nas produtoras de vinho aqui da nossa cidade, que eles chamam de turismo rural, que faz parte da agricultura também de Jundiaí, e das atividades econômicas da nossa cidade, a gente já falou. Pessoal, ficou alguma dúvida até aí? Não. Eu posso sair? Não pode sair. Não, porque eu não Não quero tem nenhuma ter dúvida. dúvida. Não é. Bernardo. Quando a sua Eu mãe tá falei longe. que não, porque eu não Quando quero a sua ter mãe dúvida. quando a sua mãe tá longe, né? Ai. Não, Muito porque eu não bem, quero ter dúvida, é isso que eu falei. Então, olha só. Ficou alguma dúvida no conteúdo de geografia? Não? Então, pronto para tirar 10 na minha prova, né? Não. Muito bem. Então, olha só. Eu tiro Quem já terminou, quem já não ficou com nenhuma dúvida, está dispensado. Agora, eu vou ficar com a Duda e Foto. com o Felipe. Foto. Todos podem sair. Foto. até amanhã. Eu tirei na primeira aula, Elô. Olha o meu corte de cabelo. Você ficou um charme com esse corte de cabelo, viu, Felipe? Sabe sabe em cabelo? É por causa que eu cortei meu cabelo, daí ficou errado. Daí eu fui no Cido arrumar. Você mesmo cortou seu cabelo, é isso? Sim. Daí Como o pai assim? falou que eu vou tirar o emprego dele. Como assim você cortou seu cabelo, Felipe? Fez um corte bem legal, bem na franja, Maiara. Ah, bem na franja, né? Por isso que tá assim, né? Um Bem pouquinho na franja. degradê a sua franja, né, Felipe? Isso, foi isso mesmo. Não é culpa do barbeiro, né, Felipe? Não, o Cido não tem culpa, coitado. Fê, olha só, eu vou mostrar para você a atividade. É a prova. Isso, É a viagem. prova que eu não consegui fazer por causa que eu tava na casa da minha avó. Isso, eu vou mostrar para você e você vai responder de forma oral para mim, tudo bem? Sim.